Ocho. ¡Ay, nanita! ¡Rebase a su abuela! E aí? Aqui é o Zangado, hoje vai lá no Apenas Jogar, e o game que eu vou analisar pra vocês hoje por completo e trazer muita informação nerd extra também. Jovens, hoje lhes trago Chaves Kart. Esse vídeo vai ficar parecido com os outros que eu fiz do Tartarugas Ninja, South Park, Family Guy. Eu não vou apenas analisar, eu vou contar toda a história da origem e muitas curiosidades sobre o seriado Chaves. Eu não sei se os mini gafanhotos e libélulas têm um carinho tão grande quanto aqueles que têm mais de 18 anos. Então esse vídeo vai ficar com um gosto de infância o tempo inteiro e vai ficar ótimo de se assistir. Então vamos lá, jovens, vídeo de análise com curiosidades. Dá uma pausa no que você está fazendo aí, se concentra aqui, vai lá, prepara um sanduíche de presunto com um suco de groselha, que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo, bem caprichado, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Chaves é um seriado de comédia criado no México no ano de 1971. O nome original é El Chavo del Ocho, tradução seria O Menino ou Moleque do Oito. Quando foram traduzir para o Brasil, acharam melhor traduzir para Chaves, porque quando os atores diziam Chavo, trocando por Chaves, a dublagem ficaria melhor do que moleque. A mente por trás da criação é o mestre louva-a-Deus Roberto Gómez Bolaños. Bolaños nasceu em fevereiro de 29, na cidade do México. Zangado, México é país, velho, não é cidade. Não, jovem. Cidade do México é a capital do México. Chama desse jeito mesmo. Sua mãe, Elsa Bolaños, era uma mulher culta que falava 2 línguas e trabalhava como secretária, e seu pai, Francisco Gomes, era um cartunista, pintor e ilustrador. Bolaños chegou a iniciar uma faculdade, mas desistiu. Ele sempre gostou muito de escrever, era um cara bastante criativo e sonhador. Aos 18 anos conseguiu entrar pra rádio, seguindo assim pra televisão nos anos 50. Conseguiu uma puta oportunidade trabalhando como um dos roteiristas de uma dupla de humoristas famosíssima dessa época, Viruta e Capulina. Eu coloquei na descrição do vídeo um trecho de um dos trocentos filmes da dupla. Eu achei a cena ótima, cara. Porra, velho, o Capulina, ele faz Moonwalker de lado, sabe? Enquanto o Michael Jackson ia pra trás, ele fazia estilo caranguejo. É muito foda. Suas ideias foram muito apreciadas e ele acabou conseguindo destaque. Resolveu dar um passo a mais e passou a atuar também nesses filmes de Viruta e Capulina, estreando no chamado Criados Malcriados. Apesar de ter curtido a experiência, sua real paixão era escrever. Seu talento era evidente, tanto que acabou ganhando um apelido de Chespirito, que seria um diminutivo em castelhano para Shakespeare. Esse apelido veio porque ele foi um dos roteiristas principais de um filme do Viruta e Capulina, chamado Los Legionários, um dos melhores filmes da dupla. Em 68, uma nova oportunidade surgiu. Bolaños teve a chance de escrever e atuar um programa de humor na TV, que se chamaria Los Supergenios de la Mesa Quadrada. Ao seu lado haveriam mais 3 atores, o fodão dos fodões, transão das galáxias, Ramón Valdés, Rubén Aguirre e Maria Antonieta de las Nieves. Antes de continuar a trajetória de Bolaños, eu vou falar rapidinho a história dos outros também, porque afinal, todos fazem parte do sucesso que Chaves representa. Começando pelo mestre Ramón Valdés, nascido também na cidade do México em 23, veio de uma família de atores, todos seus irmãos mais velhos trabalhavam na área e seu tio era um cantor. E o legal é que todos eram bem-sucedidos. Ramón acabou indo nessa onda, se tornou um ator e comediante, atuou em mais de 50 filmes antes de conhecer Bolaños e por conta do seu talento foi selecionado para o programa. Nele, ele interpretava um alcoólatra. Rubén, nascido em Coahuila, no México, em julho de 34, filho mais velho da família com outros 5 irmãos, medindo 1,96 m. Naquela época, os filhos mais velhos sempre tinham que ser os mais responsáveis e tinham que amadurecer o mais rápido possível para poder ajudar a família. Por conta disso, ele foi um ótimo estudante, sempre com notas boas, isso que ele ainda trabalhava com os bicos para ajudar a família. Chegou a fazer faculdade de engenharia agrônoma, mas sua paixão era a atuação, teatro, rádio e televisão. Passou por muita coisa, até começar a trabalhar na rádio como locutor, se apresentou como ventríloco também,
Em seguida passou a atuar na televisão, mas nos bastidores com produção. O cara era muito inteligente, tinha várias ideias boas para os programas, e com a inauguração de um novo canal de TV, ele foi contratado como subgerente de produção e depois executivo da empresa. O programa Los Super Genios estava prestes a estrear e, conversando com Bolanhos, ele foi convidado a participar com o seu personagem Professor Girafales, que era um homem muito inteligente e sem paciência com a falta de conhecimento alheio. Bolanhos adorou a atuação, achou que tinha química e ia vingar. Porém, os executivos do canal acharam que era ridículo um dono de empresa, um executivo, bancar o palhaço. E fizeram um ultimato para ele escolher, continuar como executivo ou ser ator. Ruben preferiu atuar. Finalmente ele estava feliz com tudo que ele estava fazendo e trocou um salário muito alto por um muito abaixo. A escolha de Ruben não foi aleatória. Algum tempo antes, Bolanhos havia sido contratado para escrever um outro programa chamado El Ciudadano Gómez. Um homem que ficava se intrometendo em assuntos alheios para proteger as pessoas humildes de serem injustiçadas. O próprio Bolanhos interpretava o Gomes. Havia uma cena para se gravar com uma atriz que interpretaria uma secretária, só que ela faltou, e Ruben perguntou se poderia ser um secretário, que ele daria conta de fazer a cena. Bolanhos curtiu a atitude, deixou ele gravar, a cena ficou muito boa e ele acabou ganhando um papel fixo. A ideia é que na série tivesse um personagem que fosse o oposto de Gomes, um rival, um cara mala. Então Ruben pegou o papel de El Shorty. Esse programa teve 3 episódios e passava durante a semana, enquanto Los Super Genios passava no final de semana. E por último, Maria Antonieta de las Nieves. Nascida em Santiago, no México, em dezembro de 1950, aos 8 anos de idade já atuava em uma novela mexicana chamada La Leona, onde inclusive foi premiada por sua atuação, participou de muitas séries de TV, comerciais e alguns filmes. Por ser uma mulher bonita e talentosa, ela daria o toque feminino que Bolanhos queria para o programa. Ela era como se fosse a apresentadora, a única que não interpretava personagem nenhum, porque o próprio Bolanhos fazia o Dr. Chapatin. Na época, seu nome ainda era Dr. Chespirito Chapatin. Mas o look do personagem e a personalidade já estavam definidos. Era um médico que já deveria ter aposentado há muitos anos e estava completamente lesado. A ideia do programa era receber cartas dos telespectadores com dúvidas sobre algum assunto e criar um humor em cima disso, dando conselhos absurdos. O programa deu muito certo e em 1970 ele ganhou mais meia hora de duração. Dessa vez os atores não ficariam apenas em uma mesa, e sim fariam quadros com personagens, histórias. Foi quando nasceu mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o jovem Chapolin Colorado, também apelidado de o Polegar Vermelho ou Vermelhinho. Ele é um super-herói sem poder, feio e burro, mas que mesmo com todas as suas adversidades não pensa em 2 vezes em ajudar as pessoas. Porra, Zangato, você foi profundo agora, fui mesmo. A ideia do Bolanhos era essa, mesmo tudo indicando o contrário, Chapolin ainda ajuda as pessoas. Claro que às vezes ele fica, eu vou, beleza Chapolin, então vai. Eu vou, ótimo Chapolin, pega ele. Eu vou, vai logo caralho. As frases do cara, velho, palma a palma, não priemos cânico. Da onde que saía essas ideias? É tão bobo, é tão inocente a piada, sem nenhum tipo de apelo sexual ou coisa parecida. Esse tipo de comédia nem existe mais. Por conta desses novos quadros, novos atores foram contratados. O fodão Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angeline Fernandes e Horácio Gomes Bolanhos. Novamente vou falar sobre a vida dos caras rapidinho. Carlos Villagrán, nascido em janeiro de 44 na colônia Nativitas, no México, veio de uma família muito humilde, mas nem por isso ele era uma criança triste. Muito pelo contrário, ele era uma criança bem alegre e sorridente. Teve que começar a trabalhar cedo para ajudar a família, com alguns bicos. Com 23 anos se tornou fotógrafo de um jornal trabalhando na área de esportes. Como ele era uma pessoa muito carismática, fez várias amizades e conheceu muitas pessoas famosas. Carlos era apaixonado por teatro e começou a fazer alguns papéis em umas peças. Uma delas, Bolanhos assistiu e achou Carlos hilário. Depois, em outra, ele atuou junto com Ruben, onde Ruben era um ventríloco e Carlos era o boneco. Então vocês já viram onde é que isso vai dar, né? Na hora da escolha do novo elenco, Ruben sugeriu Carlos e Bolanhos, que já o havia visto em uma peça, aceitou.
Florinda Messa, nascida em fevereiro de 48 em Juchipila, no México. Sua família também era muito pobre. Ela e seus irmãos foram criados pelos avós, que acabaram falecendo, os deixando sem nenhum responsável. Então todos eles tiveram que amadurecer mais cedo e correr atrás da vida. Se tornou uma mulher decidida e de personalidade muito forte. Desde sua infância adorava filmes, leitura. Quando adolescente, decidiu entrar em uma escola de arte. Como era uma moça bonita, era fácil conseguir pequenos trabalhos em comerciais e participações em filmes. Bolanhos a descobriu da mesma forma que a Maria Antonieta, e ela viria para reforçar ainda mais o time feminino para o programa. Edgar Vivar, nascido em dezembro de 48 na cidade do México, foi uma criança tímida que também adorava leitura e cinema, acabou participando de aulas de teatro como um exercício para diminuir sua enorme timidez. Se viu apaixonado por atuação, fez faculdade de medicina, formou, trabalhou na área, mas durante todo esse período nunca desistiu de ser ator. Conseguiu alguns comerciais, peças de teatro e entrar pro elenco do programa. Angeline Fernández ou Maria de Los Ángeles Fernández. Nascida em Madrid, na Espanha, em julho de 1922. Na sua adolescência lutou contra a ditadura, mas lutou mesmo, de rolar no chão com o exército e atirar nele, Teve que abandonar seu país por conta disso e foi morar no México. Eu disse que a Maria Antonieta e a Florinda eram mulheres bonitas, mas Angeline, ou Angeline, era praticamente uma musa espanhola. Os homens até choravam na criança. Ela estudou teatro e passou a atuar em filmes e peças, mas sempre de temas sérios e dramáticos. Quando o Bolanhos fez questão que ela entrasse pro time, ela ficou com o pé atrás por não ter experiência com comédia, mas Bolanhos disse que ator é ator, ela tinha talento, e isso não seria problema, e ele estava certo. E por último, Horácio Gomes Bolanhos, e esse sobrenome zangado, ele era parente? Sim, irmão. Nasceu em julho de 1930. Gomes era um rapaz muito inteligente e com dom para os negócios. Desde cedo ele já administrava a empresa da mãe. Ela havia largado o emprego de secretária e montou uma construtora depois que seu marido faleceu, e Gomes a ajudava nisso. Ele realmente tinha talento nessa área. Quando o Bolanhos começou a ficar famoso, Gomes tornou meio que seu empresário, agente, administrador de bens. Apesar de gostar de atuar, ele sempre se sentia intimidado na presença do irmão, do qual ele tinha total admiração. Depois de muito esforço, Bolanhos o convenceu a entrar pro elenco também. Agora o time estava completo e o programa foi seguindo com um enorme sucesso. Em 71, nasceu o personagem mais famoso de Bolanhos, e também aquele que é tema desse vídeo, Chaves. É meio estranho querer explicar o enredo do Chaves, eu acho que mesmo quem nunca assistiu já deve nascer sabendo, é sério. Mas beleza, Chaves é um menino órfão que possui 8 anos de idade, que mora dentro de um barril. Só que várias vezes ele afirmou, em alguns episódios, que não mora no barril, e sim na casa de número 8, Ele nunca diz qual é o seu verdadeiro nome, sempre que vai dizer alguém o interrompe, e ele também não diz com quem mora. Só que Chaves está sempre faminto, com vontade de comer sanduíche de presunto, e existem episódios que se passam à noite e o Chaves está dormindo dentro do barril. Então talvez isso seria mentira do Chaves. Tinha também o seu Barriga, que era o dono da vila, sempre vinha cobrar o aluguel, tomar uma bordoada da orelha do Chaves. É engraçado, né? Seu Barriga ia todo dia marcado, bonitinho, na mesma hora receber o aluguel. E colocar toda a grana na sua maleta e nada acontecia. Hoje em dia, se você vai sacar R$50 no caixa eletrônico, tem que ficar esperto, senão você toma facada e levam seu dinheiro. Seu Barriga era um homem morto se ele fizesse isso hoje em dia. Dona Florinda era uma viúva que vivia da pensão do seu marido, se achava bem sucedida e mimava seu filhinho querido, coração, tesouro, Kiko, que era burro igual uma porta e invejoso e esquentadinho igual a mãe. Chiquinha era a mais mala das crianças, adorava fazer os outros de idiota. Seu jeito de espertinha vem do mestre dos mestres dos malas, né? O seu Madruga, seu pai, que conseguia viver em uma casa mesmo devendo 14 meses de aluguel. Todo mundo chama o cara de vagabundo, mas ninguém nessa porra de vila trabalhou mais que ele. Ele foi homem do saco, professor substituto, sapateiro, vendedor de churros, pintor, marceneiro, engraxate. O cara é mito das profissões. Sempre leva uma surra da Dona Florinda, porque ele beliscava o Kiko, mas na maioria das vezes ele não fazia porra nenhuma e apanhava mesmo assim. Professor Girafales, o professor das crianças, sempre com seu chapéu, buquê de rosas e charuto, um homem culto que vivia entrando pra tomar um cafezinho na casa da Dona Florinda. Claro, fazer um sexo pesado, né? Tô zoando. Na série eles nem se beijaram. Toda vez que eles iam se beijar, algo acontecia pra interromper. A paixão que ele tinha pela Dona Florinda era fulminante, cara, de ficarem sem palavras por algum tempo. A musiquinha que tocava, tan, 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 tan,
Era a musiquinha tema do filme O Vento Levou. Eu já assisti esse filme quando eu era criança. Minha mãe me obrigou a ver com ela, eu achei horroroso. Mas é um clássico dos clássicos do cinema, uma das histórias de amor mais bonitas também. Sem contar a personagem Scarlett O'Hara, que foi um grande passo para as mulheres com relação à busca de igualdade com os homens. Ela tem umas frases fodas no filme, do tipo, eu tô cansada de fingir ignorância para que os homens se sintam bem ao meu lado, para daí eles explicarem o que eu sei muito mais do que eles. Eu não gostei porque eu era criança e eu queria ver desenho ou o filme do Pelé. E falando em filme de Pelé, na verdade o Chaves, no áudio original, disse naquele episódio do cinema: hubiera sido mejor haber ido a ver la película El Chanfle. Tradução: teria sido melhor ter ido ver o filme El Chanfle. Esse é um filme de produção do México e conta com a participação de todo o elenco do Chaves, então isso aí era um jabá, era um comercial pro filme deles, onde o tema principal era o futebol. O filme que o Pelé realmente aparece aqui no Brasil, mano, puta que pariu, é só pra rir, é pra engasgar de rir. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eu não sei como é que o Pelé não ganhou Oscar, velho. Como o Chaves era uma parte do programa X-Pirito, seus episódios duravam no máximo 8 minutos, e no primeiro episódio, seu Madruga morava na casa da Dona Florinda, não junto com ela. A casa dele ficava lá. Seu Barriga era o zelador da vila e não o dono, e Dona Florinda não andava com bobs o tempo todo na cabeça. O programa tinha picos de audiência nos quadros do Chapolin e do Chaves, então 2 programas novos iriam surgir, e por conta disso, Los Super Genios foi cancelado. Chaves e Chapolin ganhariam programas que ocupariam 30 minutos, já incluindo o tempo dos comerciais. Então em 1972, Chaves foi ao ar com sua primeira temporada, e o sucesso foi assustador. Nesse tempo muitas mudanças aconteceram com os personagens e adaptações tiveram que ser feitas. Em 74, Maria Antonieta ficou grávida, gravou como Chiquinha até onde podia, e depois teve que sair por um tempo. Nesse período, novas crianças teriam que ser acrescentadas. Foi quando surgiu o Nhonho, interpretado por Edgar. Seria o filho do seu Barriga, um menino mimado como Kiko, porém muito dedicado aos estudos. Nhonho acabou se destacando e o que era para ser temporário ficou de vez. Outra nova criança foi Pops, interpretada pela Florinda. Era uma prima do Kiko, mimadinha também, só que inocente. Ela anda arrastando sua boneca Serafina pra tudo quanto é lado. Ela é muito carinhosa com o Kiko e com a Dona Florinda, sua tia. Toda vez que alguém ofendia o Kiko, ela falava: conta tudo pra sua mãe, Kiko. Pops ficou algumas temporadas sendo fanha, mas um dia Bolanhos recebeu uma carta de uma mãe dizendo que a sua filha sofria bullying na escola, sendo chamada de Pops por ter problemas de fala. Bolanhos ficou muito chateado com a carta e Pops deixou de ser fanha nos últimos episódios. Godines, interpretado por Gomes, na temporada dos episódios da escolinha do professor Girafales, são quando ele aparece mais. Ele senta no fundo da sala e ele é o perdidão. Nunca tá prestando atenção, nunca estuda, tá sempre dormindo ou distraído. E ele parece ser porradeiro também. Uma vez o Kiko, Chaves e Nhonho estavam discutindo sobre porrada e o Godines já tinha batido nos 3. Em 78, Carlos decidiu sair do programa. Ninguém sabe exatamente o motivo. Existem várias suposições, ou como diria o Chaves, supositórios, tretas, né? Carlos namorava Florinda, e eles terminaram. Em 77, Florinda começou a namorar Bolanhos. Essa história teria sido uma das tretas. Não se sabe se Bolanhos tinha ciúme dela com Carlos, ou vice-versa. Pra mim, era ciúme dos dois lados. Outro motivo apontado é que Kiko e seu Madruga eram os mais populares do programa, tipo, muito acima mesmo do Chaves. E como todo o programa era do Bolanhos, ele estaria nadando em dinheiro, enquanto todos os outros atores estavam ganhando muito menos. Carlos quis um reajuste salarial, que ele considerava justo, isso não aconteceu, e deu no que deu. Mas esse assunto de dinheiro, eu acredito que seja verdade, porque não foi apenas o Carlos que acusou Bolanhos disso. Só que assim, Bolanhos, de certa forma, ele era o roteirista, o produtor e o criador. Então é correto ele receber mais que todo mundo. Só que os valores pagos para seus companheiros, a gente não sabe. Talvez não fosse justo, realmente. Mas é foda que cada história possui 3 lados. O meu lado, o seu lado e o lado verdadeiro. Todo mundo puxa um pouco mais pra si, então a gente nunca vai saber a real. Os últimos episódios que tiveram a participação do Kiko foram os de Acapulco. A música Boa Noite Vizinhança teria sido escrita por Bolanhos para dar adeus ao Kiko. Isso é o que dizem, porque esse episódio de Acapulco passou em 77 e Carlos ficou até 78.
então seu último episódio teria sido na escolinha do professor Girafales, e não em Acapulco. Carlos ganhou seu próprio programa, chamado Frederico. Bolanhos recorreu pelo personagem. Carlos era muito amigo de Ramon e acabou convencendo a sair também e ir para o seu programa, e isso aconteceu em 79. Dizem que não foi apenas uma questão salarial, e sim porque Florinda, depois que passou a ser mulher de Bolanhos, passou a mandar nos atores. O que para Ramon foi uma falta de respeito, porque ele estava junto com Bolanhos há muito tempo antes dela sequer conhecer ele, ou de entrar pro elenco. Nesse período de ausência, outros personagens tiveram que ser criados para suprir, porque com a saída dos dois mais populares, a série caiu de nível absurdamente. Então surgiram Dona Neves, interpretada por Maria. Na verdade, Dona Neves já tinha aparecido em um episódio em 77. Trouxeram ela de volta pra Chiquinha ter alguém responsável pra morar junto. Ela era bisavó dela, uma velhinha mala que ainda tinha um espírito infantil, gostava de brincar e era muito esperta. Outro personagem foi Jaiminho, o carteiro nascido em Tangamandápio. E só reforçando, essa cidade existe, tá? Ele tinha preguiça de fazer tudo, sempre usando a desculpa de querer evitar a fadiga. Nesse período sem Ramon, surgiu os episódios do Restaurante da Dona Florinda. Chaves durou como programa até setembro de 78, com mais de 271 episódios, então ele voltou a ser apenas um quadro no programa novo de Bolanhos chamado Chespirito. Depois de muito insistir, Bolanhos conseguiu trazer Ramon de volta em 81 para o seu novo programa. Ramon estava com um tumor maligno no pulmão devido ao cigarro, e mesmo descobrindo e iniciando um tratamento, ele nunca deixou de fumar. O tumor expandiu, atacou o estômago. Seus últimos dias foram de muita dor e tristeza para todos. Ele morreu em agosto de 88, com 64 anos. Edgar disse que a sua última visita a Ramon no hospital, ele disse: Senhor Barriga, não poderei lhe pagar mais o aluguel. No momento, ele conseguiu ser forte, mas depois ele teve uma crise de choro que durou dias. Angeline não deixou em nenhum momento o lado do caixão do seu amigo. Ela o chamava de Mihoho, que seria meu bebê, como se ele estivesse apenas dormindo. Cara, é muito triste, velho. Mas são coisas da vida, né? Todos nós um dia vamos morrer, que tenhamos uma boa vida até lá. Durante todos esses episódios, várias histórias, digamos assim, sagas foram repetidas. Existem 3 versões do episódio O Velho do Saco, existem 3 versões do episódio A Nova Vizinha, onde uma mulher chamada Olga se mudava para a vila, fazendo todos os homens se derreterem por ela. Foram 3 atrizes que fizeram o papel de Olga: Regina Torné, Olivia Leiva e Maribel Fernandes. Olga tinha uma sobrinha chamada Patty, uma menina tímida, inocente, que não sabia por que os meninos eram tão legais com ela, que assim como a tia, seria linda, e todos os meninos se derreteriam por ela. A Chiquinha tinha até inveja dela. Existiram não 3, mas 4 Pattys. A primeira Patty não se sabe o nome da atriz, a segunda, Rosita Buchó, a terceira e mais famosa, Ana Lilian de la Macorra. Essa arrancava suspiros até nos bastidores do programa. Ela não era atriz. Depois de testes para a nova Patty, Bolanhos simplesmente olhou para ela e disse: é você. Ana aceitou o papel, mas ficou apenas 2 anos. Ela gostou da experiência, mas seu sonho era ser psicóloga. Então ela abandonou a carreira de atriz e se formou. E até hoje ela é bem bonitona. E por último, Verônica Fernandes, que é filha de Maria. Bolanhos sempre refazia essas sagas porque o seriado estava sempre em constante adaptações. Então não existiam personagens ou estavam fora em algumas etapas. Ele sempre queria reviver a mesma história, só que com todos eles inclusos. Assim acrescentando mais piadas, só que as piadas originais sempre se repetiam. Mesmo Chaves tendo o sucesso que teve, sendo assistido por mais de 350 milhões de pessoas, e mais de 40 anos sendo transmitido na TV, o programa foi criticado, sendo chamado de idiota, agressivo, por conta dos personagens se baterem o tempo inteiro, e até mesmo alienado. Só que essas críticas não viraram porra nenhuma, e nem sequer arranharam a imagem do programa. Em 95, Bolanhos não renovou os direitos dos seus personagens, e Maria Antonieta foi lá e pegou pra ela os da Chiquinha, o que gerou outra treta que perpetua até hoje. Maria também acusa Bolanhos de ficar com todo o lucro só pra ele, dos bonecos, dos desenhos, das HQs, dos jogos. Vocês sabem que existe o desenho do Chaves, que estreou em outubro de 2006. Bolanhos lançou junto com os estúdios Anima, se inspirando no programa original, resgatando algumas piadas e criando novas. O desenho é um sucesso, está indo para a 7ª temporada, o que gerou os jogos e muitos bonecos à venda dos personagens, inclusive no McLanche Feliz. E vocês perceberam que não tem a Chiquinha, né? Pois é, o motivo é esse. Ela não tem nos desenhos, nos jogos, ela foi excluída de tudo. Bolanhos e Maria não se falam há mais de 20 anos por conta disso.
Tretas à parte, coisas que não são de problema nosso, Chaves é um dos programas mais bem sucedidos da história do entretenimento da TV. Bolanhos recebeu prêmios da literatura nacional do México e transformou seus personagens em um império. Bolanhos e Florinda estão juntos até hoje. Em 1991 foi lançado HQs do Chaves e do Chapolin, editados pela Globo, e eu coloquei trocentos milhões de links na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de conferir todos eles porque vocês vão adorar, velho. Então vamos lá, finalmente para o jogo. El Chavo Kart, ou Chaves Kart, é um game arcade de corrida desenvolvido pela Effecto Studios, distribuído pela Slang, com parceria com a Televisa, lançado em fevereiro deste ano, 2014, disponível até o momento para 360, PlayStation 3 e PS Vita. Por se tratar de um game de corrida, ele não possui história, então vamos direto para como ele funciona. Basicamente nós temos acelerar, frear, olhar para trás para ver se tem algum adversário se aproximando, pular, empurrar. Caso você consiga empurrar um adversário com sucesso, você ganha um boost, um nitro rapidinho de 1 segundo e derrapar. Quando nós derrapamos, executamos o drift. Existe uma carga que possui 3 níveis. Isso representa o quê? Quando paramos de fazer o drift, também ganhamos um boost de 1 segundo, conseguindo carregar 3 níveis e soltar, chega até 2 segundos. Então é fundamental derrapar o tempo inteiro. No cenário, haverão barris, onde coletaremos itens para arremessar em nossos adversários, para sacanear. Itens do tipo sanduíche de presunto, que te dá vários nitros consecutivos, avião de papel, que é como se fosse o casco azul de Mario Kart, ele persegue o seu alvo até acertar, travesseiro, que bloqueia ataques dos seus adversários, bola de boliche, que pode ser jogada para frente ou para trás, jornal, que cega o adversário e faz ele perder o controle do kart, pinhata, que seria como uma casca de banana do Mario Kart, e buzina, que faz todo mundo que estiver perto rodar e ficar tonto. Todos esses itens são associados a episódios. Ficar atrás de um adversário, digamos assim, ficar no vácuo dele, no bom sentido, também aumenta a nossa velocidade, porque pegamos menos resistência do ar. Zangado, esse jogo é tipo Mario Kart então. É, que igual Mario Kart, mas sua jogabilidade está muito mais associada a Sonic All-Stars Racing. É praticamente idêntico ao estilo. Eu sou muito viciado em Sonic Racing 1 e 2, então não teve período de adaptação para mim de um jogo para o outro. Os gráficos são bons, eles seguiram mais a linha do desenho, então tudo parece um cartoon. O design dos personagens também. Existem personagens da plateia que parecem folhas de papel, e tem também bastante serrilhado, mas como um todo, o gráfico é bom. Existe um delay de renderização toda vez que você inicia uma corrida, depois não rola mais durante a partida. A ambientação eu achei muito legal, porque assim como os itens que nós utilizamos são inspirados em episódios, os cenários também, inspirados no filme do Pelé, em Acapulco, uma cidade das bruxas. Eu só achei que faltou originalidade. As pistas são praticamente chupadas de Sonic Racing também. A fase de Acapulco na praia parece a fase do Sonic Racing na praia. Tem até um túnel que a gente passa no fundo do mar, o mesmo túnel tem no jogo, o mesmo. Então eu acho que o jogo foi seguindo linha a linha do Sonic. O lance da jogabilidade é compreensível, mas o do cenário eu não achei legal não, apesar de serem bem feitos. Uma outra coisa que eu também não achei muito inteligente são existirem curvas em 90 graus. Curva com quina, que se você for reto dá na parede. Não sei qual a lógica de se colocar isso em um game de corrida. São 10 pistas no total, então a gente vai repetir muitas e muitas vezes as mesmas corridas, com leves alterações. A trilha sonora é bem legal, é inspirada no desenho. Eu não assisti quase nada do desenho, eu assisti o programa mesmo do Chaves. As músicas do desenho são baseadas na série original, mas modificadas. E ele também possui músicas próprias, então são elas que são aplicadas e são legais. Mas eu confesso que seria hilário ter "que bonita sua roupa, que roupinha muito louca". Ia ser bem legal, né? Ela é tudo remendado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Os controles são fáceis, a jogabilidade é ótima. Realmente não esperava tanta precisão. É um belo trabalho. A dificuldade é boa também. O game possui 8 copas. As 3 primeiras são super fáceis. A partir da quarta as coisas começam a apelar. O gameplay do fundo estou jogando a quinta e a sexta, onde aperta muito mais. Os bots te perseguem sem dó. Deixa a competição muito mais dramática. É excelente. O jogo está todo em PT, inclusive a dublagem, onde são os dubladores do desenho. Isso é massa. Só que rola uma problemática. Por exemplo, a voz do Seu Madruga, parece que quase tudo que ele fala é feito por um outro dublador, tanto que eles deixam o áudio bem baixo. E quando sai o áudio do dublador original, ele fala mais alto, tipo assim: "Só não te dou outra porque tinha que ser o Chaves mesmo".
Eu não sei se eles, quando foram gravar as vozes, gravaram poucas e depois decidiram usar mais e o dublador estava ocupado. Não sei o que houve. Nem todos os personagens têm esses problemas. Ah, e às vezes eles também soltam frases em castelhano, do nada. Os modos de corrida são normal, contra o relógio, que tem que ficar catando uns relógios para aumentar o tempo. Se zerar, você é eliminado. Sobrevivência, a cada X segundos, o último colocado é eliminado. Resistência, você faz pontos derrapando. E pique bandeira, que é jogado apenas em modo co-op. Moedas, quem pega mais moedas na pista vence. E desafio, onde você tem que vencer uma corrida com condições determinadas. Exemplo, vencer sem usar nitro. E por aí vai. O game tem multiplayer apenas local, split screen, não há suporte online, o que é uma pena. Os loadings são um pouquinho demorados para os jogos de hoje em dia. E sobre bugs, aconteceu apenas uma vez comigo, de quando eu passei em um barril para pegar um item, rola tipo um sorteio de qual item que vai sair. O item ficou girando no sorteio e não parou mais. Bugou até o final da corrida desse jeito. Mas só aconteceu uma vez. É perdoável. Um outro bug que acontece com frequência são nas fases que são meio psicodélicas, que é meio no espaço, que tem chance de você cair do lado. Quando você cai, o correto é você voltar para a pista imediatamente. A tela escurece e aí você aparece lá. Só que às vezes buga de você cair lentamente e perder muito tempo para voltar, ao ponto de ter que repetir a fase. Esse tipo de bug acontece com muito mais frequência, porém, só nessas fases que dá pra cair. Chaves Kart é um jogo divertido, é nostálgico, pra mim ele é mais um item de colecionador do que qualquer outra coisa. Se você é fã, ou já foi fã de Chaves, eu recomendaria a compra com toda certeza. Caso contrário, é difícil querer competir com outros jogos do mesmo gênero. Por mais divertido que Chaves Kart seja, ele ainda é inferior, muito inferior, a Sonic Racing e Mario Kart. Bom, jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse vídeo, ele deu trabalho, mas como foi divertido de se fazer, eu não posso nem chamar de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição desse vídeo tem tanto link que dá até medo. Existe um canal no YouTube cheio de episódios perdidos do Chaves, Este Espírito, tá aí na descrição também. O canal se chama Fórum Chaves. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.